Boa tarde a todos. Que bom. Vou ter que me dividir aqui, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Quem está aí atrás está me ouvindo? Tá bom? Então tá jóia. Ontem, quando me lembraram que eu tinha um estudo aqui hoje, porque eu perdi a minha agenda e a data de hoje eu não consegui recuperar. Aí já era um pouco tarde, né? Quando o Sérgio me mandou uma mensagem: o Jerry, está confirmado para amanhã? Eu falei, claro, obviamente que tá na ponta. Aí eu liguei para o meu médio de transporte, né? Com o nome de profeta, Elias. Falei, olha, rola uma carona para amanhã? Ele falou, rola. Aproveitei e falei, tem uma ideia do que eu posso falar amanhã? Você tem uma sugestão do que eu possa falar amanhã? Aí ele, muito gente boa, falou assim, fala sobre o amor. Eu falei, poxa, mas o amor é tão abstrato falar sobre o amor, isso é coisa de filósofo. Não vou me meter a falar sobre isso não. Mas aí, resolvi consultar Emmanuel. Ele já tinha mandado também uma sugestão de Emmanuel, mas mesmo assim eu fiquei relutante. Aí eu lembrei de uma passagem. Eu estou contando isso para vocês, só para vocês verem que a gente passa aperto, tá? Às vezes a gente tem que se desdobrar, né? Porque uma vez encarnado, nós estamos sujeitos a todo tipo de adversidade. Então, como diz André Luiz, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem que estar sempre se preparando, porque você não sabe quando é que o trabalho vai chegar. E quando ele chega, você tem que responder. Então, eu consultando mais uma vez Emmanuel, eu me lembrei do nosso compromisso enquanto espíritas, enquanto pessoas que acreditam no Cristo, que espera do Cristo, que espera recuperar as nossas dificuldades, superando as nossas dores. E eu lembrei que enquanto espíritas, nós precisamos ter sempre em mente a lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei de justiça, amor e caridade, ela nos garante uma série de certezas. Mas só que, junto com essa lei, que está lá no Livro dos Espíritos, que é um estudo que nós já havíamos desenvolvido há um tempo atrás, nós pegamos também uma reflexão que está no livro Jesus no Lar, e curiosamente ela vai mostrar a necessidade do amor, mas a necessidade do amor sendo compreendida a partir de uma justiça divina e a partir da caridade, a partir do entendimento que nós precisamos ter da justiça divina atuando constantemente em nossas vidas. E o mais interessante é que são 4 perguntas que Pedro direciona para Jesus, mas só que o curioso é que nessas perguntas existem já respostas, as quais nós demoramos um pouquinho para entender. Primeiro, eu queria colocar para vocês o seguinte: a dor é a melhor amiga que nós temos. Por incrível que pareça, a dor é a melhor amiga que nós temos. Então, a primeira pergunta que Pedro direciona para Jesus é a seguinte: por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Veja, presta atenção na pergunta. Ele está dizendo o seguinte:
por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Curioso essa pergunta. Se você analisar a dor, ele está querendo saber por que nós entendemos a dor como uma aflição e não deveríamos. A questão que Pedro está levantando, na verdade, já é uma orientação para nós mesmos. Por que eu entendo a dor como um processo de aflição? Ou seja, ele está querendo que eu comece a entender a dor por um outro viés, de uma outra forma, não como aflição. Ele está perguntando para Jesus, na verdade, o seguinte: por que esta humanidade não entende a dor pelo outro lado e não como aflição? Quando eu acho que a dor é motivo para eu ficar aflito, eu deveria pensar o contrário. Eu deveria entender o contrário. Mas Pedro faz uma outra questão antes que Jesus responda. Ele diz assim: não era esse termo aqui, esse tempo aqui é fundamental. Esse tempo verbal. Ele não está perguntando, não é. Ele está dizendo assim: não era o homem criação divina? Peraí. Mais uma vez, ele está dizendo para nós que nós esquecemos que somos criaturas do Pai. Esquecemos que somos criaturas divinas. Ou seja, mais uma vez, reforçando a sua questão anterior, ele está dizendo: mas o homem não era criatura divina? Ou seja, esquecemos do nosso laço com o Pai, esquecemos do nosso vínculo com o Pai, e por isso entendemos a dor como uma aflição. Veja que uma questão vai interligando a outra. Veja a sabedoria de Pedro em elaborar questões que nos leva a entender um pouco de nós mesmos. Não dispõe a criatura da abençoada presença dos anjos? Por que eu entendo a dor como aflição, se eu sou criatura divina e ainda tenho a presença dos anjos ao meu lado? Veja como que Pedro é sábio. Ele não está só fazendo perguntas, ele já está elaborando um tratado do entendimento sobre nós mesmos, sobre o porquê vivemos aflitos, sobre o porquê não exercemos a lei de amor. E por último, não vela os céus sobre os destinos da humanidade? Ou seja, os céus, os anjos, o Pai, constantemente estão velando por nós, estão o tempo todo cuidando de nós. Mas eu entendo a dor como aflição, eu esqueço que sou uma criatura divina, porque tenho um vínculo com o divino, sou filho de Deus, e esqueço que como filho de Deus, há irmãos que já transcenderam algumas dificuldades e estão ao meu lado, mesmo que eu não os veja com os olhos carnais, mas eu posso senti-los, percebê-los de diversas maneiras. E é por esta razão, por eu ainda não me conhecer, não me reconhecer como criatura divina, não confiar neste Pai, não confiar nesses irmãos, não confiar nos planos superiores, é que eu entendo as dores como aflição. E uma vez aflitos, eu esqueço de aplicar a justiça e aplicar o amor, porque eu dou atenção à minha aflição. E o que me torna aflito, o que me faz ser aflito, cada um sabe de si.
Cada um entende a aflição que vive. Curiosamente, o título desta reflexão que está em Jesus no Lar é intitulada de Dor e Liberdade, a paixão pela dor. Nós nos envolvemos tanto com as dores e isso nos torna cada vez mais aflitos. E isto é um ato de liberdade que eu tenho. Só que eu não entendo a liberdade como Jesus nos pede. Sermos livres não é fazer o que bem entendermos. Sermos livres não é achar que eu sou o único que tenho dor, que estou aflito, que vivo as aflições. Ser livre, antes de mais nada, é estar com o outro, é viver com o outro, é viver inclusive as aflições do outro, perceber que o outro também vive as aflições dele e eu vivo as minhas aflições. Não estamos sozinhos. Só que eu uso desta minha liberdade para um senso de justiça contrário à justiça divina. A justiça embasada no meu egoísmo, no meu orgulho, na minha vaidade. Eu primeiro. É por isso que quando Jesus vai falar da liberdade, ele vai dizer o seguinte: a razão da dor humana procede da proteção divina. A razão da dor procede da proteção divina. A dor é um instrumento que o Pai me proporciona para que eu evolua, para que eu cresça. Saiba que a dor que você tem, ela tem uma origem, é divina, é Jesus. Gente, não é uma reflexão minha, é palavras de Jesus, é Emmanuel que está trazendo, não é um entendimento meu. Então, quando ele diz que a dor tem origem divina, muito estranho às vezes eu entender isso, eu entender que a dor que eu estou sentindo, ela tem uma pretensão, ela tem a sua origem divina. Ela tem origem na justiça divina. A justiça divina, ela não faz. Então, quando eu estou num processo de dor, entender que isso é justo aos olhos do Pai, então eu deixo de ficar aflito e começo a tentar descobrir como vou viver este processo de dor. Os povos são famílias de Deus que a maneira de trabalhos... Perdoe, eu estou insistindo numa coisa que eu já devia ter aprendido há muito tempo. Não dá. E aí você fica, inventando desculpas, mas não dá, não enxergo mais de perto, tem que usar o óculos. A gente é assim mesmo, mas a gente aprende. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. Todos nós somos comparados no Evangelho a todo momento como ovelhas, como rebanhos. E aí, nem vou continuar aqui. Quem conhece um pouquinho da vida com rebanho, com gado, com ovelhas, sabe que você precisa de quê? Você precisa, às vezes, de um chicote, você precisa, como ele coloca aqui, de um aguilhão, que é aquela ovelhinha que está saindo do caminho, você vai lá dar uma espetadinha nela, ela volta para o caminho. Doeu, dói. A diferença de nós para a ovelha, sabe o que é? É que quando a dor chega em mim, eu olho para trás e começo a questionar: peraí, por que você está me batendo? Por que está doendo? A ovelha não, ela simplesmente sentiu a dor, ela sabe que ela tem que voltar para o caminho.
Nós, não. A gente quer discutir com a dor. A gente quer rebater a dor. A gente quer se livrar da dor. Só que a dor é nossa amiga. A dor é nossa amiga. Ela é o instrumento que nos leva de novo para o caminho a qual eu me desviei. E esse caminho, todas as vezes que eu tenho uma dor, se eu não discuto com ela, se eu não rebato, simplesmente eu procuro me apaziguar, tentar vivê-la de forma mais harmônica, procurando não ficar aflito, revoltado, me desequilibrando ainda mais. Então eu vou voltar para aquele caminho que eu preciso, sendo direcionado para o aprisco, né? Para aquele lugar onde se guarda todas as ovelhas. Então eu vou voltar de novo para aquele lar que o Pai prepara para mim todos os dias, em todas as encarnações. Então eu só preciso começar a enxergar a dor de uma maneira diferente e me assumir enquanto criatura divina que preciso constantemente de um aguilhão que me... E aí, conjugando esse ensinamento, né, o porquê que muitas das vezes nós não seguimos essa dor, está no ato da liberdade, que Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, reflete de forma divinamente. Nós usamos da liberdade para o nosso bel prazer, e nós usamos dessa liberdade não para poder nos amadurecer, para evoluirmos como espíritos. Nós usamos dessa liberdade para satisfazer nossos desejos mesquinhos, egoístas, vaidosos. E a liberdade, tal qual está no livro dos Espíritos, quando ele coloca para a gente aqui a definição de liberdade, a liberdade está em cumprir a justiça do Pai. A liberdade está em conhecer as verdades do Pai, as verdades das leis divinas. Olha, eu lamento dizer para vocês, eu não vim trazer hoje, através dessa reflexão, nenhuma resposta. Não é essa a proposta. A proposta é que nós comecemos a refletir sobre a minha postura enquanto criaturas divinas e saber como que eu preciso me conhecer melhor dentro deste processo e a partir daí buscar nas obras, no Evangelho de Jesus, como eu devo agir, como eu devo ser livre, como eu devo viver um processo de dor. Porque na atualidade, Joana, né, O Homem Integral é um livro que trata das questões da nossa era moderna, as causas, as consequências de uma série de dores, a ansiedade, o medo, a depressão. É o homem integral em toda a sua complexidade. As causas da depressão, as causas da ansiedade, o medo que eu vivo constantemente, medo de tudo. Basta olhar para nós mesmos. Será que eu não vivo constantemente com medo? Medo de perder isso, medo de perder aquilo, medo de não conseguir isso, medo de não me formar, medo de não trabalhar, medo de não ter um casamento, medo de não ter filho. Eu vivo constantemente temendo aquilo que eu ainda não compreendo, ao invés de viver como diz Jesus: a cada dia basta o seu mal. No dia de hoje, o que eu me proponho fazer? A lei de justiça, amor e caridade, ela é a expressão máxima da reencarnação e do amor e da justiça divina. Porque Deus, na sua infinita bondade, sabe perfeitamente das minhas necessidades nesta encarnação. Eu sei. Vamos pegar algo muito princípio na doutrina espírita.
todos nós reencarnamos para provas e expiação. Todos nós. Prova é aquilo que eu vou vivendo várias experiências ao longo dessa encarnação. Eu vou vivendo várias situações, as quais são provas. São os desafios constantemente. Mas eu trago comigo, como nos fala, né, o livro dos Espíritos, a expiação. É algo muito maior do que a prova. É algo que eu preciso resolver, superar nessa encarnação. E ela não é algo que eu supere em 1 ano, em 10 anos, em 20 anos. Ela me acompanha a encarnação inteira. A diferença de prova e expiação é essa. A prova, preciso aí de 5 anos para poder conseguir conviver com o Wellington, com o Tavares. 5 anos tentando conviver com esses dois. Isso é uma prova. É uma prova ferrenha. Quero dizer para vocês que eu estou conseguindo, estou convivendo, estou superando. Isso é uma prova. Agora, tem situações que é muito própria do Espírito. Essa é a expiação e vai te acompanhar a encarnação inteira. E ela, na maioria das vezes, como nos fala André Luiz, na maioria das vezes, nós terminamos a encarnação sem conseguir expiar aquilo que precisamos expiar. Exatamente porque não voltamos os olhos para nós mesmos, enquanto criaturas divinas, nos conhecendo, procurando conhecer as nossas imperfeições, tentando melhorá-las, procurando conhecer as nossas qualidades e vivenciando-as sem deixar que elas nos tornem vaidosos. Adoro tocar violão, toco violão bem pra caramba, ninguém toca igual a mim. Cuidado, isso é uma qualidade, não deixe que se torne uma pedra de tropeço. Cuidado para você não se tornar vaidoso com este dom. Isso é muito comum no campo das artes. As artes é muito delicado. Kardec, quando fala das artes, ele fala que é um ponto muito delicado, porque aguça a nossa vaidade. Só um exemplo, né? Bem fora da doutrina, bem fora da nossa reflexão. Um artista pode ganhar 5 milhões em cada show, se não tiver aplausos, ele não está feliz. Ele precisa ser aplaudido, ovacionado, cantado. Ele precisa ser comentado. Porque é isso que faz com que ele continue fazendo músicas. Não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. Tire todo o ovacionamento, tire todos os aplausos. Quando você faz algo, na maioria das vezes, nós queremos reconhecimento de alguém. E o amor tem esse detalhe. Nós temos dificuldade de compreender o amor, porque nós não compreendemos o amor como Paulo nos pediu. Infelizmente, distorceram nas traduções e colocaram lá, né? Se eu não tiver amor. Mas Paulo não coloca amor. Quando você pega nas traduções originais do grego, ele usa a palavra caritas, de caridade. É caridade. Na verdade, quando você pega no livro dos Espíritos, e aí, para não ocorrer em nenhum engano, aqui. Para vocês verem, vocês estão achando que é assim, gente? Não, tem que preparar, tem que escrever, tem que correr atrás, não é tirar do trás da orelha, não. Tá? Olha só, a definição de caridade que nos é dada pelos amigos espirituais é como diz o Sr. Pedro lá da casa do Garcia, né? É o BIP. A definição de caridade é o BIP. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É o BIP. Indulgência para com todos. Quando é que eu sou indulgente? Em que momento que eu me vejo indulgente? Hoje, eu fui indulgente em algum momento? No meu dia a dia? Não. Eu estava preocupado com a minha dor, que me fez tornar aflito,
porque eu estou com um problema tal, eu estou com dificuldade tal, eu estou com uma enfermidade tal, eu estou com um conflito com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com meu filho, com a minha vizinha, eu estou sempre em conflito. E aí eu deixo de ser indulgente com o meu próximo. Aquele próximo que sentou no ônibus, aquele próximo que cruzou comigo na rua e a bolsa dele bateu repentinamente. Quem foi que me deu uma bolsada hoje quando eu cheguei aqui? Eu uma pessoa que me deu uma bolsada hoje. Foi você? Foi ela que me deu uma bolsada. Não quero saber, não vou ser indulgente com ela. Eu estou preocupado, eu estava preocupado que eu tinha que fazer um estudo, então a bolsada dela me incomodou, me desconcentrou. Indulgente. Não, mas na casa espírita eu sou indulgente, né? Na casa espírita, quando o outro pisa no meu pé, eu falo, pisa no outro também, não tem problema. É mais ou menos assim, né? Mas no ponto de ônibus ou dentro do ônibus, se pisa, eu revelo o quê? O meu lado animal. Vou agir por instinto, vou morder primeiro, para depois tentar reconciliar. E aí é onde eu transformo todas as minhas dores em aflições, porque eu esqueci de exercer a indulgência. Eu esqueci da palavra caridade, que requer ação. Indulgência não é um sentimento, é ação. É ação. Requer manifestação física. Nasce aqui em pensamento, mas graças a Deus eu estou encarnado, ninguém pode ler meu pensamento. Então, eu preciso manifestar. Eu preciso manifestar. Perdão das ofensas, preciso manifestar. Não basta só pensar, não basta só sentir. Eu preciso manifestar. Não, eu perdoo, mas eu não quero que ele fique perto de mim nem a pau. Perdão, né? Perdão das ofensas, mas eu não quero ficar perto dele. É preciso que a gente aprenda realmente a nos conhecer. É por isso que quando se fala de lei, de justiça, amor e caridade, a reencarnação é a expressão máxima dessa lei. A reencarnação é a expressão máxima da justiça divina do Pai, porque é através dessa justiça que Ele é justo. Ele não vai atenuar os meus erros passados. Eu deixei de fazer algo, meu querido, você tem que fazer. Não tem como você graduar se você não fizer. Não é como a nossa educação hoje, mesmo que você não saiba, você passa para outra série. Não é. Não funciona assim. Na lei divina não tem esse jeitinho, não tem esses arranjos. Por isso que Pedro pergunta, pô, eles ainda não entenderam que a dor não é para ser aflição? A dor é para que ele aprenda. Passe pela dor que você vai para outro estágio. Supere a dor. Viva com ela. Torne a sua amiga. Converse com ela, como o Divaldo fez. Divaldo contando essa história é muito mais engraçado, obviamente, né? Mas é o tom hilário que dá, mas é algo sério. Quando ele conta, quando ele descobriu que ele estava com um altíssimo PSA, eu sempre coloco assim, que é aquele exame que você faz de sangue para detectar o câncer de próstata. E ele fez o exame e estava altíssimo. O nível é 8, alguma coisa. Ele estava com 14 lá, vai para o 15. E aí o médico falou, olha, Edivaldo, vai ter que tratar. Ele falou, vamos tratar. Mas voltou para casa, bateu um papo com a Joana, teve um DR com a Joana e falou, olha, o que a gente tem que fazer? A Joana falou, trabalha mais um pouquinho. Foi, Edivaldo, trabalha, né? Venhamos e convenhamos. Ele falou, tá bom, então vou aumentar mais uma carga horária. Mas não só isso. O Divaldo fez algo que André Luiz nos mostra nos livros, se não me recordo a memória, no Mundo Maior. Ele começou a conversar consigo mesmo, com o seu corpo, falar com as suas células, dizer do trabalho que ele precisava, ou seja, aquele momento de dor, Divaldo começou a conversar com a sua dor, conversar com a sua enfermidade, dialogar com ela. Olha, eu preciso trabalhar, eu preciso escrever, eu preciso psicografar, eu preciso atender essas inúmeras pessoas, eu preciso fazer. E começou a intensificar o seu trabalho. E um segundo exame, o exame dele, eu não lembro a sigla agora, PSA, né? PSA, então, baixou.
baixou para 12. Ele falou, opa, tá bom, mas se baixou só para 12 é porque eu tenho que aumentar mais ainda a minha carga. E aumentou a carga de diálogo, de conversa, de trabalho. No terceiro exame já estava normalizado. Já estava normalizado. Transforme a sua dor, não em aflição, não em desespero. Porque, como nos diz Pedro, ela é a nossa amiga, não é para ser aflição, não é para que eu me desespere. Porque se eu estou nesta encarnação, é porque existe uma lei de justiça divina. E se eu estou nessa encarnação, seja lá da forma que for, com quem for, aonde for, é porque isso é justo aos olhos do Pai. E é por Ele me amar, a expressão do seu amor, é que Ele me concede estas oportunidades. E ainda me dá a ferramenta para que eu supere essas dificuldades, que é a caridade. Então, inclusive nós estamos falando errado, porque quando você lê no Livro dos Espíritos, não está falando a lei de amor, ele está falando da lei de amor, da lei de amor, da lei de justiça. Tem uma diferença. Eu não estou só falando de uma lei, eu estou falando da lei, do amor e da justiça que é divina. E é através delas que eu consigo superar as dores. Mas eu preciso entender isso. Quando eu cheguei aqui, sabe a primeira coisa que me chamou a atenção naquele quadro? Uma quantidade de grupo de estudo. Eu falei, rapaz, esse pessoal aqui não tem mais o que fazer não, cara, só estuda. Só que esse é o nosso problema. Às vezes a gente acha que não vai dar conta de tudo que tem para fazer. Teve um período da minha vida que eu estava fazendo faculdade, trabalhando, eu tinha uma carga enorme de atividade na casa espírita, e eu falava, cara, eu dou conta. Só que, como nos é dito também, né, nesta mensagem, as nossas dores começam com alguns vícios, né? Qual que é o vício? Um dos vícios que ele coloca, às vezes o acúmulo de coisas materiais ou o desejo por mais coisas materiais me leva ao desespero por ter que vivenciar ou administrar tantas coisas, sendo que às vezes o necessário me basta. Qual é o necessário? O necessário para que você mantenha uma vida digna. Não é o excesso, não é o supérfluo. Outra questão que ele coloca, a ociosidade. Ociosidade, como nos fala Emmanuel, é igual inchada. Se ficar parado, enferruja. Precisa ir capinar, precisa ser usada. Então, eu venho para cá e não quero trabalhar, não quero estudar, não quero participar de nada, eu quero ter o mínimo de compromisso possível. Então, eu preciso começar a rever essa minha postura. Por isso, meus irmãos, a expressão máxima, que é o amor e a justiça divina, praticados pela caridade, vivenciados na caridade, é a melhor receita para viver esta amiga da dor. Com amor. O amor precisa da caridade para dizer, olha, isso é amor. Está agindo com o sentimento. Que nós possamos refletir sobre isso. Mensagem lá no Jesus no Lar, liberdade. Leiam, releiam, releiam. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Livro dos Espíritos. Não vou falar capítulo, não vou falar nenhuma referência. Pega o livro, floreia, descubra, manuseie. E assim nós podemos retornar aos nossos afazeres diários com menos aflição, com menos um maior entendimento de que a vida pode ser mais feliz. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.